de Portugal, eu mostrei para o Piperno aqui, e o pessoal está analisando o mundo, né? Diz que a grande reflexão do futebol brasileiro deve ser como é que países com 10, 20 ou 30 milhões de habitantes conseguem produzir tantos talentos diferenciados como o Brasil. Eu acho que isso é importante porque eu acho que essa Copa do Mundo vai ser a pós-Copa, vai ser a mais discutida em relação ao futebol brasileiro. Treinador brasileiro ou estrangeiro, renovação, vamos ter pela primeira vez um diretor técnico profissional, alguém que sabe profundamente do jogo, tem ampla visão internacional, que vai escolher um treinador. Vamos continuar na mesma. Nunca uma derrota brasileira ou uma pós-Copa vai ser tão discutida, na minha opinião, como essa. Esse é um momento histórico, viu, Pedro? Nunca, nem as passadas. Olha que a última foi em 2022. Nunca, pode acompanhar, será discutido o futebol brasileiro sob todos os aspectos, mais do que esse campeonato que terminou. Eu já estou ansioso para saber quem vai ser o treinador, todos nós aqui, para saber como vai ser daqui para frente o trabalho. Até em cima disso, Vampeta, queria te perguntar quais as lições que esse título da Argentina, essa final épica, França e Argentina, estão aí sobre a mesa, né? Quais lições que deram ao Brasil, ao Tite, ao Neymar, ao próximo técnico do Brasil? Qual a lição que fica depois desse título da Argentina, Vamp? Primeiro que a Copa do Mundo foi num país, né, bastante diferente, que a moeda teve que rolar para selar, né? Deixou muita gente boneco. Boneco, quando a gente fala na nossa gíria, deixou muita gente rica. Mais rico ainda, né? A compra dos votos para a Copa do Mundo ser, né, na Ásia, no continente ali onde o futebol não é muito forte, que é lá o futebol do Golfo Pérsico, dentro do Catar. Se resume uma grande final, a minha maior de todas, né, de Copa do Mundo, né, fechou com chave de ouro. Não foram todos jogos brilhantes, mas o professor falou, jogos de Copa do Mundo, nem sempre tecnicamente é bonito, mas o evento em si é muito bonito, né? Teve jogos que teve que dar camisas ou entrada para torcedores que não representam o país, mas o estádio está lá, tá todo mundo vendo, né? O exemplo que eu falo assim em relação ao futebol brasileiro, seleção brasileira. O nosso principal jogador viu que o Messi passou aí durante 5 Copas e conseguiu. Fechou com chave de ouro. Né? Sem Netflix. O Neymar achar que não dá mais para ganhar uma Copa. Primeiro que é uma seleção que é favorita sempre. E vai estar na próxima Copa do Mundo, porque aumentou mais vagas ainda. Agora são 6 vagas diretas sul-americanas, né? Não foram para 48 seleções. Que dá ainda. Que dá. Pega o exemplo do Messi que deu. O Messi tão questionado na 5ª Copa dele, com 35 anos, ele vem ganhar. O Neymar na próxima vai estar com 34. Vai estar mais novo que o Messi hoje. Que dá. Parte tática e técnica, aí isso é muito legal. Ninguém esperava que o Di Maria fosse jogar. Jogou como ponto esquerda, dá pra usar a perna, onde todo o futebol começou ali, ó. O ponto esquerda era ponto esquerda, hoje é perna trocada. Pode ser perna trocada também, não tô falando que não pode. Mas também pode ser a perna ali, ó. Quando eu falo perna, ponto esquerda mesmo. O Di Maria meteu uma ponto esquerda mesmo. O lance do primeiro gol, dá o drible no Dembélé, aonde o ponto esquerda tá ali mesmo. Participa bastante, faz o gol, o segundo gol ali do lado dele, aquele contra-ataque maravilhoso que a Argentina fez. Ele aberto lá na esquerda. Que laterais pode fazer ultrapassagem? O Theo Hernandes deixou um legado, é muito bom. Chegando, fazendo gol. Ele que entrou depois, né? No lugar do seu irmão. Tem algumas coisas técnicas assim que dá pra você marcar, né? O goleiro da Argentina, quando foi exigido no jogo contra a Austrália mesmo ali, que ele faz quase a mesma defesa. Um pouco mais próximo. Tava a Austrália, a Argentina 2-1 na Austrália, ele sai e a parte técnica, né? E aí, em relação ao treinador, não pode ter medo, gente. O Piper não bate nessa técnica, você é pago pra isso. O Mauro César bate isso. Você é pago pra isso, você é pago... Tudo bem. O Canadá foi o único time que tinha feito o gol do Marrocos. Seleções europeias ainda não tinha feito. Tem que ter um pouco de coragem pra se divertir. Não é toda hora que você vai estar ali. Não é toda hora que você vai pegar uma nave, tá com a nave. Não é toda hora que eu pego uma nave, professor. Mas quando eu pego, eu desfruto. Ai, meu Deus. Eu desfruto mesmo, porque não é toda hora, Bruno, que você vai estar. É em 4 em 4 anos. Aquele momento sublime. Ainda mais assim quando você tem aqui no Brasil opções que não faltam. De nave. Não, de jogador bom.
E até em cima disso, Sabe, eu não você sei viu, se né? os caras têm esse pé de grito. Você viu, 40 minutos de jogo, o Deschamps tirou o Giroud e o Dembélé. Então, não é que a França estava jogando. Não é que a França estava mal também, não. A Argentina pressionou mesmo, mais homem no meio-campo, não deixou. Você vê onde o Dembélé estava marcando o Di Maria? Ele faz o pênalti lá dentro com o D, né? Que é do lateral. Tudo ali, do mesmo lado, os dois. Os dois, quer dizer, dá pra melhorar, dá pra fazer um futebol melhor, não só de seleção, de clube também. De clube também. Quando vem um treinador aqui que fala pra mim assim, não pode jogar Roger Guedes com o Yuri Alberto. Primeiro são dois caras aí que tá ali, não é grande gênero, mas é o que a gente tem. Mas pode jogar Léo Natel e Mosquito. Muito legal isso. Não dá pra jogar Gabigol e Pedro, mas dá pra jogar Léo Natel e Mosquito. Nada contra a carreira dos dois, eu tô falando assim. Os melhores dá pra jogar junto, fazer um caldo melhor. Eu quero ver agora esse senhor aí, lá no Flamengo, dizer que não pode jogar Pedro e Gabigol. Então... Faltou arriscar para a seleção brasileira, a gente vendo aí ontem o jogo. Não foi um futebol covarde, né, Piperno? Mas antes, eu só vou fazer um rápido intervalo na Rádio Jovem Pan e já voltamos com o bate-pronto para você. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. E aí, Piperno, faltou arriscar. A gente viu o Deschamps com 40 minutos tirando o Giroud, Dembélé, destaques da França, jogadores titulares. A gente viu o Scaloni também, né, ousando, arriscando. Será que está faltando isso para a seleção brasileira, Piperno, e também para o futebol brasileiro, como estendeu aqui o debate, o Vamp? Antes de apontar, enfim, o que eu acho sobre isso, só que esse tema que o Vampeta puxou, ele é engraçadíssimo, porque eu já vi dois técnicos do Brasil, dois, assim, de primeira linha, em clubes diferentes, no Cruzeiro e depois do Flamengo, com dificuldade para encaixar o Arrascaeta no time, e ele, no Cruzeiro, ele andou ficando no banco uma fase lá e tal, porque, não dá para jogar junto o Arrascaeta, acho que o Thiago Neves, o Ricardinho, enfim. E aí o tempo mostrou que não era bem assim, né? Eu fico maluco da vida. O Zagallo em 70. Eu acho o Zagallo o maior técnico que o Brasil já teve numa Copa. O Zagallo de 70, não os Zagallos que vieram depois. O Zagallo de 70 pega aquele time com o Ivelino, Tostão, o Gerson, era muito craque, e aí havia aquela dificuldade aqui no Brasil de como encaixar todo mundo. O Zagallo arrumou um jeito, porque, afinal de contas, craque você não pode desperdiçar. Então, o técnico que já parte desse princípio que você pode desperdiçar craque, ele já começa mal. Então, ontem, por exemplo, todo mundo mais ou menos que imaginava como seria a escalação da França. A Argentina tinha um monte de dúvidas. Todo mundo falou durante os dias anteriores que a Argentina tinha treinado com 3 alternativas e tal. E aí, na véspera, no sábado, na coletiva do Scaloni, alguém pergunta para ele se o Di Maria ia jogar. Ele falou, bom, ele treinou, ele está à disposição. Não deu mais nenhuma pista. Aí, todo mundo, muita gente, quando viu o Di Maria escalado, uma hora antes, então falou assim, então, porque agora o Di Maria jogando pelo lado direito, tal, não sei o quê, pode criar um embaraço lá pro Theo Hernandes, que é um Theo que avança bastante. Eu, inclusive, imaginei isso. Ele tirou era uma lógica. Um coelho da cartola? Então, porque aí, Vanderlei, ele não só surpreende com a escalação do Di Maria, porque a maioria achava que a França fosse entrar a Argentina entrar com 5 jogadores de defesa, eu também achei. E ele entra com o Di Maria, e não só entra com o Di Maria, mas com o Di Maria jogando de ponta esquerda. Há quanto tempo a gente não via isso? Há quanto tempo? E na final, né? E na final de Copa do Mundo. Ele tem essa ousadia numa final de Copa do Mundo, arrebenta a França por aquele lado. O Di Maria deu um show nos 60 minutos que ele ficou em campo, acabou com o jogo. Fez o gol e participou do outro e criou mais uma jogada. Essa foi a primeira novidade que o técnico tira na final de Copa do Mundo. O Deschamps errou? Não. O Deschamps foi surpreendido. E o que o Deschamps faz? Demorou um pouco para reagir, mas reage ainda no primeiro tempo. Qual brasileiro que faria isso? E eu não estou dizendo que o cara é melhor porque ele reage mais rápido. Eu estou dizendo que isso é uma outra coisa que tem que ser cobrada aqui no Brasil. A partir do momento que a FIFA permitiu 5 alterações, você não precisa guardar isso para o segundo tempo. Está dando errado, você foi surpreendido, vamos mexer logo, vamos reagir rápido. Porque um dos segredos de um bom técnico de futebol é surpreender, é mexer com a expectativa do adversário. Se o adversário está imaginando que eu vou fazer uma coisa, eu tenho que ter uma solução diferente. Eu sou muito bem pago para isso. Essa é uma coisa. Isso é um detalhe de jogo. Agora, fora isso, eu acho que é fundamental o técnico de futebol do Brasil
ir estudar e passar um tempo, tirar um sabático e ir para a Europa assistir futebol. Porque uma coisa ele está convivendo aqui no habitat dele, né? Vê isso todo dia. A outra coisa ele está lá vendo no campo a movimentação que é diferente da televisão. Quando a gente falava assim, a gente aqui acessa o programa nosso. E a formação de médico, porque isso é uma coisa. Acessa o programa nosso aqui, né? Bate pronto, até no próprio Candelada, a gente falava assim, aquele Fernando, o treinador de Portugal. Fernando Santos. Falava, Fernando Santos, não sei o quê. Eu cheguei um momento e falei, sabe por que o Descampo é fera? Porque ele foi campeão como atleta, não só de Copa do Mundo, jogou na Juventus, liderão, sempre foi líder. E essa liderança dele, ele já sacou o Mbappé. A imprensa toda agora na Copa queria falar do Benzema, ele falou que não fala do Benzema. Não vai falar do Benzema. Não falava do Benzema. Ele não convoca o Benzema para a Copa passada, porque era aqueles problemas. Eu queria ver, se não fosse ele, eu queria ver se o treinador faria o que ele fez. Sacou o Griezmann. Sacou o treinador mais importante. Giroud no primeiro tempo e Dembélé. É o Giroud e o Dembélé. Você foi o único que defendeu o Deschamps aqui na Copa. Falei, todo mundo criticando o ele técnico tem da moral França. para olhar. E te falo mais, te falo mais. Mesmo que não desse o que deu, né, que a França melhorou, eu queria ver se o Giroud podia chegar, terminou o jogo, foi um desastre. Chegar no vestiário e xingar ele. Podia chegar, mas ele, não estava jogando nada. Ele tem essa moral. E às vezes precisa de um cara desse para conter alguns jogadores. Em cima disso, Bruno Prado, que lição que fica pro Tite, pro próximo técnico da seleção brasileira e também para a seleção brasileira, a CBF, Bruno Prado? O Deschamps, ele tem uma boa liderança. Assim, eu acho que no jogo de ontem, se não tem aquele caos todo, ele ia ser muito criticado, porque ele tomou um baile do Scaloni. Eu não acho que o Deschamps trabalhou bem ontem, não. Eu acho que ele voltou pro jogo meio pelo acaso, assim. Desespero. Eu acho que ele foi totalmente dominado pelo adversário durante a sacada dele, Bruno, de sacar o Giroud e o Dembélé, certíssimo. Os dois não pegavam na bola. O Dembélé, você mesmo fala, Dembélé só toma... Eu acho o Dembélé horroroso. O pênalti que ele fez. Olha o pênalti que ele fez. Sim, por mim, é outra coisa. Acho que o Deschamps demorou para tirar o Dembélé do time na Copa. Né? Ele insistiu não no nem cara. Pra sair jogando. Mas, assim, acho que as mudanças que ele fez no primeiro tempo, elas não geraram tanto efeito, porque a França, ela só ameaçou a Argentina aos 35 do segundo tempo num pênalti que o Otamendi vacilou. Eu acho, Bruno, e aí virou o caos total. Assim. Acho que a França não passou a ser melhor no jogo, mas a França passou a equilibrar o jogo, pelo menos. E quando empate, o futebol permite isso. A bola bate no bumbum de não sei quem, entra e empata o jogo. Quer dizer, o cenário, os astros conspiraram para você... Mas a jogada saiu, os dois gols saíram da jogada dos caras que ele botou. Isso sim. E o cara também foi estrelado. Coman rouba a bola do Messi, dá um passo pro Rabiot. Assim, acho que o jogo estratégico ele não conseguiu mudar em nenhum momento. Ele foi surpreendido e foi dominado. Né? Assim. Eu estou falando de treinador. Aí ontem foi sábado. Eu estava indo para a festa da Jovem Pan anual. E aí, eu dei um estalo, porque eu, na madrugada, assisti uma entrevista no Sport TV do Dorival Júnior, conversando com o André Rizek e com os companheiros todos. Ontem, isso? Não, no sábado. Tá, eu vi essa entrevista. No sábado. Ele estava com uniforme, inclusive, ele participou do programa lá, o Dorival Júnior. Aí ele fala em determinado momento que realmente os técnicos brasileiros enfrentam dificuldades, que não podem trabalhar na Europa e aquelas coisas todas que a gente sempre ouve. Aí eu peguei e falei assim, poxa, e os portugueses, né? E liguei a caminho lá da festa, liguei para Portugal para falar com um amigo. Perguntei, uma pergunta, você que é muito bem informado, além de ser português, né? Olha, o Luiz Castro, o Abel Ferreira e o Vitor Pereira, eles fizeram cursos, esse curso que permite trabalhar no mundo todo? Onde que eles fizeram o curso? Aí ele me respondeu, fizeram aqui mesmo em Portugal. Existem 4 níveis nos cursos e para treinar a primeira liga é preciso o nível 4. Aí eu insisti, tudo em Portugal? E ele respondeu, sim, tudo em Portugal. Aí eu falei, peraí, se algum treinador brasileiro for para Portugal realizar esses cursos, ele pode trabalhar no mundo todo? Ele diz, sim, pode treinar em qualquer país. Ponto. Então, eu estou falando isso porque, primeiro, o idioma, que é muito dito, né, por aqui, que os técnicos brasileiros não dominam o inglês, enfrentam dificuldades por aí, tá certo?
O curso em Portugal, eu estou lendo aqui, tá? O curso em Portugal deu status para o Abel Ferreira, para o Vitor Pereira e para o Luiz Castro, foi os 3 que eu citei. Então quer dizer que se o professor Dorival ou qualquer outro treinador tiver essa disponibilidade, inclusive financeira, eu sei que na Europa é mais caro, mas tem muitos aí estrelados ou alguns jogadores que ganharam uma grana boa. Dá bem, né? Ótimo. Se esses caras forem para Portugal e fizerem esse curso, eles podem ser convidados para trabalhar em qualquer parte do mundo? Sim. Então, esse discurso, a CBF não mostra competência em ter o seu curso aceito, tá certo? Reconhecido no mundo todo. Você faz aqui. Os argentinos têm, né, Bruno? Os argentinos, o curso é feito lá e os caras podem trabalhar no mundo todo. O Brasil, como diria Nilson César, 1, 2, 3, 4, 5, pentacampeão. Faz curso que não é reconhecido. Isso se arrasta há anos. E ninguém resolve isso. Mas tem alternativa para aqueles que têm uma graninha no bolso, fazer o curso em Portugal. Eu acho que não serão convidados do mesmo jeito. Não, ok. Mas aí já o que acontece? Já não tem mais esse discurso. Eu tenho curso, mas ninguém lembra de mim. Sim. Tudo bem. É o mais provável. Mas hoje o discurso a gente não consegue ser reconhecido. Temos até, Bruno, para ilustrar, um comentário do Dorival Júnior, que ele participou do programa Seleção Sport TV e falou justamente sobre a defasagem dos técnicos brasileiros. Tá aí, abre aspas. Eu não vejo treinador brasileiro com essa defasagem que todo mundo comenta. Desde 2013 que eu saio para observar trabalhos aí fora. Eu vou ser muito sincero. Eu não vi nada diferente daquilo que se implantava dentro do país. Algumas variações sim, mas nada que chamasse tanta atenção. Nós temos que entender, eles, europeus, passaram a se preocupar e estudar em futebol há mais de 30 anos. Fecha aspas, Bruno Prado. Não, existe hoje, sim, o técnico brasileiro hoje ele não tem mercado lá fora mesmo. Acho que independente dos cursos, acho que não tem nenhum time que fala, não, eu queria muito chamar esse cara, mas eu não posso porque ele não pode trabalhar aqui por causa de curso, enfim, de regulamentação. Eles realmente não têm espaço. Uma coisa que eu concordo em partes com o Dorival, acho que, claro que tem treinador aqui que é competente, que quer evoluir, que quer estudar e que busca evolução. Existem acomodados, que sim, aqui se paga muito bem para treinador, e aí eles ficam incomodados quando começa a vir muito estrangeiro, porque realmente estão acabando com uma reserva de mercado deles. Tem caras que realmente não fazem nada, querem ficar nessa de rodar de um clube para o outro, ganhar dinheiro, ok, todo mundo quer ganhar dinheiro, e que está incomodado com os caras que vêm de fora porque eles vão perder essa reserva de mercado. Isso é verdade, tem cara acomodado sim. Mas tem cara bom, que quer evoluir, que quer trabalhar, que quer crescer, que quer estudar. Tem gente boa sim. E hoje, quando se fala num técnico para a seleção, nenhum nome brasileiro é aprovado pela maioria das pessoas. E realmente não tem nenhum nome natural. E aí eu acho que tem muito a ver também com a maneira como é feito o futebol aqui. É muito difícil de qualquer treinador se consolidar, se destacar, porque o cara tá indo bem. Se ele perde 2, 3 jogos, ele tá fora. E todo mundo tem. Então a gente às vezes pede uma coisa diferente para um treinador, quando tem uma derrota de uma seleção ou de um clube qualquer, um clube grande. Não, o cara tem que fazer algo diferente. Mas quando alguém quer fazer algo diferente e não ganha, a gente também fala, mas por que o cara tá inventando? A gente também poda muito qualquer coisa diferente, qualquer coisa um pouquinho fora do comum. Usou um lateral de zagueiro, improviso. Usou um volante de zagueiro, ou usou um cara que jogava na direita, pôs na esquerda. Quando não ganha, nós mesmos, imprensa, torcida, todo mundo, chama o cara de inventor. A gente ajuda a podar qualquer coisa um pouquinho fora da curva. E quando tem uma derrota, a gente pede algo fora da curva, sendo que quando acontece algo fora da curva, a gente mesmo faz questão de abafar. Tipo, não, o cara tá inventando, por que o cara tá fazendo isso? Principalmente quando é um cara novo, que ainda não tem grandes conquistas, já começa. Esse cara ganhou o quê para inventar isso aí? Ele acha que é o quê? Ele acha que tá inventando futebol? Então, tem vários lados. Hoje, realmente, o técnico brasileiro está por baixo e, claro que a maior parte da culpa é do treinador brasileiro. Eles mesmos, muitos se acomodaram com salários altos e com emprego, e com oferta de emprego o tempo inteiro, porque demite um monte de treinador. Então, eu estou demitido desse, mas amanhã tem mais 2 sem treinador, eu vou me encaixar e vou ganhar bem. Então, muitos se acomodaram nisso sim.
Mas mesmo os que querem buscar algo diferente também deveriam lutar mais contra um sistema que poda qualquer coisa diferente. Eu já vi um monte de treinador novo que busca alguma coisa, busca algo diferente. Quando ele fala alguma coisa diferente na coletiva, já reclamam do jeito que o cara fala também. Aí eu não estou dizendo que é bom ou ruim, mas o Silvinho no Corinthians foi criticado pela roupa que usa, pelo jeito que fala. E eu não estou dizendo que o Silvinho é um baita técnico, não é isso, mas eu estou dizendo que qualquer coisa que saia um pouquinho do comum é pancada. Se o cara perde, falam da roupa dele, se o cara perde, falam do jeito dele de falar. O próprio Tite, quando ele fala de um jeito que quando ganha é elogiado e quando perde é criticado. Quando ele assume lá atrás, em 2016, o Brasil estava mal, o jeito dele falar era falar, tá vendo, agora a gente tem um cara que está atualizado. Aí quando perde, o cara fala desse jeito chato. E ele sempre falou desse jeito, ganhando ou perdendo. Quando ele foi campeão do mundo com o Corinthians, ele falava assim, do mesmo jeito. Ele é assim, ganhando ou perdendo. E a seleção brasileira, uma coisa que eu também acho que as pessoas estão esperando uma mudança de patamar que eu acho que dificilmente vai acontecer. Acho que a seleção ela teve um momento muito crítico entre 2010 e 2016, que ali foram 3 edições de Copa América que não chegou nem na semifinal, foi eliminado em grupo com Peru e Equador, tomou de 7-1 da Alemanha, foi eliminado 2 vezes pelo Paraguai nos pênaltis, ficou em 6º lugar em eliminatória. Ali teve um período muito crítico, até porque acho que houve um hiato entre gerações. Alguns jogadores acabaram muito cedo a sua carreira em alto nível, Kaká, Ronaldinho, Adriano. Teve um momento que ficou só o Neymar mesmo, de diferente. Hoje tem um grupo melhor à disposição, já há algum tempo, e o Brasil voltou a ser mais competitivo. Está faltando alguma coisa para brigar um pouco mais. E todo mundo está esperando que algo a mais venha de um treinador de fora. E quando falam um treinador de fora, as pessoas pensam em Guardiola, Ancelotti, Jürgen Klopp. E aí que eu acho que pode ter uma expectativa meio frustrada, que eu acho que é muito difícil que um cara desse assuma a seleção brasileira. É quase impossível. Então, provavelmente, o novo técnico, mesmo que seja estrangeiro, eu acho que, eu já falei várias vezes, o meu palpite é que vai ser um estrangeiro que já trabalhou aqui. Tipo o Jorge Jesus, o Abel Ferreira, que são bons, não há absolutamente nada contra. Se um deles for técnico da seleção, eu vou dizer, bom treinador. Mas não acho que é uma mudança de patamar. Assim, ele é bom e vai fazer um trabalho mais ou menos como vinha sendo feito. Acho que o Guardiola mudaria um patamar, o Ancelotti, o Klopp, mas o Jorge Jesus, o Abel Ferreira, não, acho que eles são bons, podem dirigir a seleção sem nenhum problema, mas não acho que seria essa mudança de patamar que está todo mundo esperando. Ontem eu achei engraçado que o Piperno, no Canelada, ele falou assim, o ex-estagiário Scaloni agora conquistou a Copa do Mundo, tal, subiu na prateleira. Mas, Piperno, assim... Me xingaram porque falaram que muito se falou com respeito com o cara. Não, ele assumiu ele nunca tinha sido técnico. Muito se falou, né? De técnico comum, de técnico que não tinha experiência para treinar a Argentina. E o mais jovem, atenção, mais jovem, campeão do mundo. 44 anos. É o mais jovem. Aí, entre os 4 que participaram do momento mais importante da Copa, ele é o mais jovem. O de 47 é o técnico do Marrocos. O nosso glorioso francês tem 54. 54. Exatamente. E o da Croácia, o da Croácia é com 60 e... É isso. Na primeira Copa do Messi, em 2006, o Scaloni participou do grupo da Argentina como jogador. Exatamente. Então, Piperno, eu achei até curioso. Será que, assim, a gente vê um técnico comum, estagiário, como alguns disseram, ele fez a Argentina jogar bem, treinou bem, preparou bem a Argentina. Eu estava escutando o programa, o Bernardo falou que ele era... da turma do Peckman, né? Auxiliar do Sevilha, né? Ele foi jogador do Peckman. Ele foi auxiliar do Sampaoli no Sevilha e na seleção. Na seleção da Argentina, depois foi efetivado. A Sampaoli fazia... A única coisa que eu gostei do trabalho do Sampaoli é que ele trabalhava, ele tinha o Scaloni como um dos assessores e tinha também o... Oh, meu Deus. BKSS. Exatamente, o BKSS. Então, o BKSS trabalhava no clube, quando a seleção se reunia, ele ia para a seleção e passava uns dias lá. Em 18, eu defendi que o Tite pegasse. Assim, na época, em 18, sempre achei a comissão técnica do Tite fraca, em relação a intercâmbio de informações. Quem é que é um assessor técnico do Tite que dá para conversar bem? Até hoje eu não consegui identificar esse cara. Alguém que tenha mais experiência de clube e tal. Eu acho que isso é uma falta que fez. Isso é algo que faltou. Em 18 e agora. Não se surpreenda, Piperno, que quem vem aí a turma, pela Argentina tem ali Samuel, Pablo Aimar. Não se surpreenda se vir agora uma banda de ex-jogadores lá. Mas o Tite agora há pouco, 3 meses atrás, falou-se aqui,
na possibilidade, por exemplo, de levar um Felipe Luiz, alguém da ativa. Eu acharia uma excelente medida. Alguém da ativa que conhece os caras, que jogou contra a maioria, conviveu lá. Né? Então isso é bom. Isso, assim, melhora o nível de informação de quem vai ser o interlocutor do técnico. Não levou o Daniel Alves? Então, imaginei que pelo menos para isso, né, Vanderlei, fosse servir, né? Parece que em 18, eu até brincar, falei, o Tite tinha que levar o Carille com ele. Foi assessor dele lá e tal, o Carille tinha acabado de ser campeão brasileiro. Pelo menos, você pode não gostar, achar o Carille ortodoxo demais, mas pelo menos alguém que está observando o futebol moderno de uma outra forma. Bom, dito isso, eu acho que o Scaloni, Pedro, ele mostra que algumas coisas. Primeiro, ele deve ter uma boa formação. Segundo, não pode ser um ortodoxo. Então, ele foi campeão do mundo com 7 escalações diferentes em 7 jogos. Ele tem que ser inquieto. Em 46, aliás, um pouco mais de 50 jogos pela seleção argentina, ele perdeu de 2019 para cá, da final da Copa América para cá, perdeu uma vez só, que foi esse jogo para a Arábia. E não é nem por essa questão estatística só. É que isso tudo ajuda a mostrar que, bom, alguma coisa ele deve ter feito de certo. Segunda coisa, ele é alguém que está antenado e soube trazer gente que até outro dia jogava e jogava bem e circulava pelos melhores ambientes do futebol, circulava pela Europa para conversar futebol com ele. Então, isso ajuda no momento de tomar uma decisão e principalmente uma decisão que possa surpreender o outro lado. Então, a gente não pode achar que ninguém aqui no Brasil entenda de futebol. É óbvio que tem gente que entende muito. Agora, é necessário também essa mudança de paradigma. Quando você fala em trazer alguém de fora, vai ser alguém de fora que vai trazer mais auxiliares, que vai trazer novos métodos, que vai conversar com quem está aqui. Porque quem está aqui, inclusive, conhece melhor o jogador que foi formado aqui. Mas o técnico da Argentina, será que essas mudanças múltiplas que você citou, né, ele partiu tudo da cabeça dele? Não, mas tem uma coisa. Então, tudo da cabeça dele? E aí, eu estou questionando. Será que não teve um dedo respeitável de um cara chamado Messi? Sim. Porque é o seguinte, se ele... E eles são amigos, a gente sabe disso. Se ele conversa com o Messi, que fala, olha, esse jogo não foi legal, se colocar o Vampeta, você não acha isso? Tal. Ele ouve. Esses nomes citados que estão todos lá perto, que também têm história para contar, devem ter ajudado o cara. Então vamos fazer isso. Então, eu não sei, eu acho exatamente isso. Quando falou-se o nome do Felipe Luiz aqui, eu fiz um discurso aqui. Falei assim, puxa vida, vai levar tanto cartola. Leva mais um. Isso. Sabe quando? Olha, passaram. Eu vou dar um número que não confirmado, ok? Levaram 70 cartolas a conferir. Estou aguardando aqui. 70 cartolas, 70, quase um avião. 70 cartolas. Isso só de cartolas, certo? Fora os demais. Quer dizer, então dava para levar isso que o nosso... novo técnico de fora... Só isso. Não, mas eu não concordo com o que você está falando, mas é a mesma coisa que o professor fala. Quando dá certo... Mas eu vou Tem o Mascherano na Copa passada. Todo mundo falou que o Mascherano que escalava o time com o São Paulo. Ele mandava. Aí não deu certo, o São Paulo deu. O São Paulo era uma zona. É aquilo que você fala. Contratação boa que dá certo. Mas e o título, quando ganha, é que fica marcado. Assim, O Felipe Luiz ainda é atleta de atividade. Se você faz isso com ele, mata a carreira dele. Ele tá pensando em jogar, mas renovou. Se você pega o Felipe Luiz e leva na barca dessa, agora pra Copa, que ele tava de folga, ele comentou até alguns jogos no Sport TV. E o Brasil, aconteceu de o Brasil sair, mata com ele pra futuramente ele querer alguma coisa na seleção, porque ele tá em atividade ainda.